Você sabia que enquanto você dorme esta noite, o seu organismo pode estar silenciosamente acumulando açúcar no sangue? E a culpa não é da sobremesa que você comeu, nem do pão que provou no café da manhã? A verdade que a maioria dos médicos nunca te conta é que existe uma janela específica entre o momento em que você apaga a luz e o momento em que você abre os olhos pela manhã, onde o seu corpo decide se vai limpar esse excesso de glicose ou transformá-lo em gordura armazenada. E o que determina isso não é a sua dieta. É um mecanismo biológico que acontece dentro do fígado enquanto você nem está consciente para perceber. Isso significa que você pode estar fazendo absolutamente tudo certo durante o dia, cortando açúcar, evitando farinha, comendo nos horários certos e ainda assim acordar todo dia com o açúcar mais alto do que deveria. Não porque você falhou, mas porque ninguém te explicou o que acontece nessa janela noturna e o que você pode fazer para mudar isso. Existe uma bebida, 2 ingredientes. Custa centavos. E pesquisas clínicas mostram que ela é capaz de alterar de forma mensurável a maneira como o seu corpo lida com o açúcar durante a noite. Daqui a pouco eu vou te mostrar exatamente como preparar, o horário certo de tomar e os erros que a maioria das pessoas comete que anulam completamente o efeito. Mas antes disso, você precisa entender o que está realmente acontecendo dentro do seu corpo enquanto você dorme, porque sem entender isso, essa bebida vai parecer mágica, e não é mágica, é fisiologia. Eu sou a doutora Ivone Cardoso, e se você quer continuar recebendo conteúdos importantes sobre saúde depois dos 60 anos, se inscreve no canal e clica no joinha. Agora presta atenção, porque o que eu vou te explicar agora é exatamente o ponto que a maioria das informações sobre diabetes e açúcar no sangue ignora completamente. Quando você termina a sua última refeição do dia, o seu organismo começa um processo que vai durar a noite inteira. O pâncreas libera insulina para tentar capturar o açúcar que está circulando no sangue. Os músculos absorvem parte desse açúcar como se fossem uma esponja. Mas tem um limite. Quando os músculos estão saturados, quem assume esse trabalho é o fígado. E é aqui que começa o problema real. O fígado não funciona da mesma forma de dia e de noite. Ele tem um relógio biológico interno, governado por genes específicos, que muda completamente o seu comportamento quando escurece. Durante o dia, o fígado está programado para processar ativamente o açúcar que chega. Mas à noite, ele entra em outro modo. Ele reduz a absorção de glicose. Ele começa a liberar glicose de volta para o sangue, um processo chamado produção hepática de glicose. E ele inicia um ciclo de reparo celular. Entende o problema? O fígado não está querendo absorver açúcar à noite. Pelo contrário, ele está liberando açúcar de volta para a circulação. Então, se você foi dormir com o açúcar ainda alto, se comeu tarde demais, se sua última refeição tinha carboidrato refinado, você está forçando o fígado a continuar trabalhando em cima de glicose exatamente no momento em que ele estava programado para descansar e se reparar. O resultado é claro. O açúcar fica circulando a noite toda. A insulina continua sendo exigida mesmo enquanto você dorme, e você acorda de manhã com a glicemia mais alta do que foi dormir. Isso tem um nome. Chama-se resistência à insulina progressiva, e ela avança de forma silenciosa durante anos antes de aparecer em qualquer exame. Daqui a pouco eu vou te mostrar como essa bebida age exatamente nesse ponto. Mas antes, preciso que você entenda algo que vai mudar a forma como você pensa sobre o seu açúcar no sangue depois dos 60. Porque tem um detalhe nesse processo noturno que torna tudo ainda mais perigoso para quem já passou dessa faixa de idade. E a maioria das pessoas nunca ouviu falar nisso. Depois dos 60, a massa muscular cai de forma natural. Isso pode parecer um problema estético, mas na verdade é um problema metabólico gravíssimo. Por quê? Porque são os músculos que funcionam como aquela esponja que eu mencionei. São eles que absorvem grande parte do açúcar do sangue antes mesmo da insulina precisar trabalhar muito. Quando essa esponja encolhe, o fígado precisa assumir uma carga maior. E à noite, quando o fígado está no modo de descanso, esse excesso não tem para onde ir a não ser circular no sangue ou ser convertido em gordura. Existe até um processo específico para isso. Chama-se lipogênese de novo, que é quando o fígado converte o excesso de glicose em triglicerídeos, gordura. E quando essa gordura começa a se acumular no próprio fígado, temos o início da esteatose hepática, que é o fígado gorduroso.
Um estudo publicado no Journal of Clinical Investigation mostrou que em pessoas com açúcar elevado, esse processo de conversão de glicose em gordura hepática contribui diretamente para a resistência à insulina e para o dano metabólico crônico que se desenvolve durante anos. Você está me ouvindo e talvez esteja pensando, tudo bem, mas o que eu posso fazer com isso? Que informação prática existe aqui? É exatamente aí que entra a bebida que eu quero te mostrar. E aqui está a parte que eu acho mais importante te contar. Ela não age da mesma forma que um remédio. Ela age diretamente sobre o mecanismo que eu acabei de te descrever. Ela não mascara o problema. Ela trabalha de dentro, no momento em que o problema está acontecendo. Mas antes de eu te revelar os 2 ingredientes, você precisa saber de uma coisa. Existe um erro muito específico que a maioria das pessoas comete quando tenta usar essa combinação. E esse erro não apenas anula o efeito, como pode fazer exatamente o oposto do que você quer. Eu vou te explicar esse erro daqui a pouco. Primeiro, me conta nos comentários. Você costuma verificar o seu açúcar de manhã em jejum? Você percebe diferença dependendo do que comeu na noite anterior? Escreve aqui embaixo, porque a sua resposta pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. A bebida é uma solução morna de vinagre de maçã cru com canela do Ceilão, tomada aproximadamente 30 minutos antes de dormir. Só isso. 2 ingredientes que custam pouco, estão disponíveis em qualquer mercado ou loja de produtos naturais e que foram estudados de forma independente pela ciência por seus efeitos sobre a glicose no sangue. Mas o que faz essa combinação ser diferente de qualquer outro remédio caseiro que você já ouviu falar não é o sabor nem a tradição. São os mecanismos biológicos específicos pelos quais cada um desses ingredientes age, e o fato de eles agirem por caminhos complementares sobre o mesmo problema. Vamos começar pelo vinagre de maçã. O composto ativo que produz o efeito metabólico no vinagre de maçã é o ácido acético. Quando você consome ácido acético diluído, ele é absorvido rapidamente pelo estômago e intestino delgado e levado direto para o fígado. Dentro das células do fígado, o ácido acético é convertido em acetato, que por sua vez se transforma em acetil-CoA. Esse processo provoca uma mudança temporária na proporção de AMP para ATP dentro dessas células. E essa mudança ativa uma enzima chamada AMPK. Se você nunca ouviu falar da AMPK, presta atenção porque isso é fundamental. A AMPK é conhecida como o interruptor metabólico mestre do organismo. É ela que diz para as células: para de armazenar energia e começa a queimar. Quando a AMPK é ativada no fígado, ela faz algo muito específico. Ela suprime a produção hepática de glicose, aquela liberação noturna de açúcar de volta para o sangue que eu te expliquei antes. Ela também melhora a captação de glicose nos tecidos periféricos e aumenta a sensibilidade dos receptores de insulina. Um estudo publicado no Diabetes Care, uma das revistas mais respeitadas da área, testou o efeito da ingestão de vinagre antes de dormir em pacientes com diabetes tipo 2. O resultado foi uma redução de 4 a 6% nos níveis de glicose em jejum pela manhã em comparação com placebo. Uma redução clinicamente significativa, produzida por uma única dose noturna de vinagre diluído em água. Os pesquisadores atribuíram esse efeito especificamente à supressão da produção hepática de glicose através do mecanismo do acetato. Pensa no que isso significa na prática. Em vez de o seu fígado ficar soltando açúcar no sangue a noite toda, elevando a sua glicemia e forçando o seu corpo a responder com insulina mesmo enquanto você dorme, o ácido acético parcialmente fecha essa torneira. Você acorda com o açúcar mais baixo, com a insulina matinal mais baixa e com um ponto de partida metabólico genuinamente melhor para o restante do dia. Agora vem a canela. E aqui existe um detalhe que é absolutamente crítico e que a maioria das pessoas desconhece. Não é qualquer canela. E eu preciso ser muito clara sobre isso, porque o erro errado aqui não é apenas ineficaz, pode ser prejudicial. Existem 2 tipos principais de canela disponíveis comercialmente. A canela cássia, que é a mais comum nos supermercados, contém altas concentrações de uma substância chamada cumarina. A cumarina é hepatotóxica. Isso significa que ela causa dano ao fígado quando consumida regularmente. Isso não é hipótese. A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos estabeleceu limites específicos de ingestão diária tolerável de cumarina exatamente por causa desse risco documentado.
A canela do Ceilão, também chamada de canela verdadeira, contém quantidades insignificantes de cumarina em comparação, baixas o suficiente para ser considerada segura para uso diário regular. Se você vai adicionar canela a uma bebida noturna que pretende tomar todos os dias, a canela do Ceilão é a única opção que faz sentido. Ela costuma ser um pouco mais clara, tem um aroma mais delicado e está disponível em lojas de produtos naturais ou pela internet. Isso não é detalhe opcional, é uma questão de segurança real. Agora, o mecanismo da canela do Ceilão sobre o açúcar no sangue. Os compostos bioativos da canela verdadeira, principalmente o cinnamaldeído e as proantocianidinas do tipo A, interagem com a sinalização da insulina no nível do receptor. Vou te explicar de forma simples. A insulina funciona se ligando a receptores na superfície das células, que então ativam uma cascata de sinais internos que diz para a célula absorver o açúcar do sangue. Na resistência à insulina, que é exatamente o que acontece de forma progressiva depois dos 60, esses receptores ficam dessensibilizados. Eles respondem de forma lenta, a cascata funciona mal e o açúcar fica acumulado no sangue, mesmo quando há insulina suficiente circulando. Os compostos da canela do Ceilão ativam a enzima quinase do receptor de insulina, que é justamente a enzima que inicia essa cascata interna, de forma independente da ligação da insulina em si. Eles amplificam o sinal mesmo quando o receptor está parcialmente dessensibilizado. Uma pesquisa publicada nos Annals of Family Medicine analisou uma série de estudos controlados e encontrou reduções significativas na glicose em jejum e nos triglicerídeos com o uso de canela. Uma análise posterior no Journal of Medicinal Food mostrou que esse efeito foi mais pronunciado exatamente nas pessoas com pré-diabetes ou resistência precoce à insulina, precisamente a população onde a desregulação noturna da glicose está causando mais dano cumulativo. E aqui está o que torna essa combinação especialmente interessante do ponto de vista científico. Enquanto o vinagre de maçã está suprimindo a produção noturna de glicose pelo fígado, a canela está simultaneamente melhorando a capacidade das células de responder à insulina que ainda está circulando. 2 pontos de ação sobre o mesmo problema, por 2 caminhos completamente diferentes. Mas tem um terceiro mecanismo que a ciência ainda está investigando, e que pode ser o mais importante de todos para quem quer resultados duradouros. Tanto o vinagre de maçã quanto a canela do Ceilão parecem influenciar a composição da microbiota intestinal de formas relevantes para o metabolismo noturno da glicose. As bactérias intestinais continuam seu trabalho metabólico durante a noite, e algumas delas produzem ácidos graxos de cadeia curta, especialmente o butirato, que tem efeitos diretos sobre a regulação do açúcar. O ácido acético é ele mesmo um ácido graxo de cadeia curta. Uma pesquisa publicada na Cell Host and Microbe demonstrou que o acetato influencia populações bacterianas benéficas, especificamente favorecendo a Akkermansia mucinifila, uma bactéria consistentemente associada a melhor saúde metabólica e maior tolerância à glicose. Os polifenóis da canela foram associados ao aumento da diversidade microbiana e ao favorecimento de espécies produtoras de butirato. O que isso significa na prática é que essa bebida não age apenas de forma aguda na noite em que você toma. O uso regular parece gradualmente modificar o ambiente intestinal em uma direção que torna a regulação noturna da glicose progressivamente mais eficiente. Você não está apenas administrando um sintoma por noite. Você está potencialmente mudando o substrato biológico que determina como bem o seu corpo lida com o açúcar durante cada jejum noturno. Agora sobre o preparo e os erros que anulam tudo. Guia completo para controlar o diabetes. Depois dos 60 sem errar na alimentação, disponível no comentário fixado abaixo do vídeo. Começa com água morna, não quente. A água muito quente pode degradar os componentes ativos do vinagre de maçã cru não filtrado. Aquela nuvem no fundo da garrafa chamada de mãe, que contém grande parte do material biologicamente ativo. Use uma caneca de água morna como base. Adicione de 1 a 2 colheres de sopa de vinagre de maçã cru e não filtrado. Essa é a faixa usada nos estudos clínicos. Acima de 2 colheres, não há benefício adicional documentado e aumenta o risco de irritação no esôfago e erosão do esmalte dentário. Use canudo para proteger os dentes. Adicione meia colher de chá de canela do Ceilão, não acácia.
Pode espremer um pouco de limão, que apoia a função hepática e melhora o sabor. Sem adoçante de nenhum tipo. Açúcar ou mel derrota o propósito. Tome 30 minutos antes de dormir. Esse sequenciamento alinha o pico de efeito metabólico com a janela em que a produção hepática de glicose estaria aumentando sem controle. Se você tem refluxo crônico, úlcera ou gastroparesia, converse com seu médico antes. E se estiver em uso de insulina ou sulfonilureias, avise o médico que a bebida pode ter efeito adicional de redução do açúcar, o que é positivo, mas pode exigir ajuste de dosagem. Agora o erro que cancela tudo: comer carboidratos refinados ou alimentos açucarados nos 30 a 60 minutos antes de tomar a bebida. O cenário mais comum é a pessoa adotar a bebida como novo hábito, mas mantendo o lanche noturno: um biscoito com um chá, uma fruta doce, um pedaço de pão. A bebida não consegue suprimir a produção hepática de glicose quando o fígado já está processando uma carga nova de açúcar. Os mecanismos funcionam quando a glicemia está caindo e o corpo está entrando no estado de jejum noturno. A regra é simples: última refeição 2 a 3 horas antes de dormir. Bebida 30 minutos antes de dormir. O segundo erro é a inconsistência. Tomar por alguns dias, não perceber efeito dramático e parar. O componente de microbiota intestinal depende de regularidade. Ingestão esporádica não produz as mudanças graduais que impulsionam os resultados de longo prazo. Pense menos como analgésico e mais como exercício físico. Os benefícios dependem de estímulo repetido e consistente. Quero ser direta: você não vai acordar amanhã com a glicose dramaticamente diferente depois de uma dose. O efeito agudo é real: redução de 4 a 6% na glicose em jejum, mas modesto numa única ocasião. Se a sua glicemia costuma ficar em 100 mg por decilitro, você pode vê-la em 94 ou 95 na manhã seguinte. O que se acumula ao longo de semanas e meses é muito mais significativo. A melhora da sensibilidade à insulina, a supressão da produção hepática de glicose e as mudanças na microbiota são processos cumulativos, provavelmente 2 a 4 semanas de uso consistente antes de perceber diferença real em energia, leituras matinais e regulação do apetite. Do ponto de vista da longevidade, esse cronograma é irrelevante. As condições ligadas ao metabolismo noturno comprometido, resistência à insulina, diabetes tipo 2, fígado gorduroso, doença cardiovascular, se desenvolvem ao longo de anos e décadas. Hábitos de baixo custo e baixo risco que melhoram esse ambiente noturno noite após noite são exatamente o que a pesquisa associa a resultados de longo prazo significativamente melhores. Tudo o que cobrimos hoje volta a uma ideia central: as horas entre a sua última refeição e o momento em que você acorda não são metabolicamente neutras. O fígado não desliga, a produção de glicose continua. E as consequências de errar essa janela noturna, sutilmente ao longo de anos, são reais e silenciosas. Essa bebida não é cura. Não substitui alimentação bem estruturada, atividade física e manutenção da massa muscular. Mas é uma ferramenta cientificamente coerente de baixíssimo custo que age sobre uma janela real que a maioria dos conselhos de saúde ignora. Os mecanismos são reais, as pesquisas existem e a barreira para experimentar é praticamente zero. O seu metabolismo não funciona em horário comercial. Ele funciona 24 horas e as decisões tomadas nessa janela silenciosa estão se somando todos os dias da sua vida, para melhor ou para pior. A pergunta é simplesmente se você vai dar ao seu corpo o que ele precisa nesse momento para trabalhar corretamente. Se esse conteúdo foi útil para você, se inscreve no canal e deixa o seu like. Aqui eu trago toda semana informações sobre saúde depois dos 60, metabolismo, prevenção e qualidade de vida, do jeito que você merece receber, com explicação de verdade, sem enrolação e sem modismo. Te vejo no próximo vídeo.